estamos para mais um vídeo. Vamos continuar lendo, estudando a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o último capítulo da carta de Tiago. E é muito bom ter você aqui com a gente. Vamos juntos ler cada vez mais a Bíblia e conhecer a respeito daquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas antes eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades. Curta o vídeo, porque assim o YouTube espalha para mais pessoas também conhecerem a respeito das Sagradas Escrituras. Nós vamos então para Tiago, capítulo 5. Aviso aos ricos. Escutem, agora, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntarão tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui Tiago, ele fala a respeito dos ricos, a respeito da riqueza, mas ele não está generalizando todos os ricos e a questão da riqueza. Qual era o grande problema? Que muitas pessoas elas se enriqueceram de forma errada, ou seja, exploraram as pessoas para conseguir as suas riquezas. E o objetivo, para nós entendermos, é que o problema ele não é a riqueza em si, não é o dinheiro em si, mas é muitas vezes colocar o dinheiro acima de Deus e também acima das pessoas. O dinheiro ele nunca pode estar acima de Deus e também acima das pessoas. Então Tiago ele não está condenando quem é rico, não está condenando as riquezas, mas ele está falando dentro de um contexto onde as pessoas se enriqueceram de forma ilícita. E agora o verso 5 diz assim, olha, vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Verso 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então aqui nós percebemos que o conselho bíblico é que quando nós somos injustiçados, quando nós muitas vezes passamos por situações difíceis, nós precisamos confiar em Deus, porque a justiça dos homens ela pode até falhar, mas a justiça de Deus ela não falha. Deus vê e conhece todas as coisas. O verso 8, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, mediante ao sofrimento, mediante as dificuldades da vida, nós devemos nos fortalecer uns aos outros e precisamos ser pacientes. É bem verdade que não é fácil às vezes ser paciente, mas quando nós confiamos em Deus, nos tornamos pacientes, porque sabemos que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. O verso 9, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, todas as vezes que nos faltar paciência, todas as vezes que nós formos injustiçados, nós precisamos olhar os exemplos bíblicos, olhar os profetas. Eles tinham ali uma mensagem a ser proclamada e nem sempre essa mensagem era uma mensagem de aprovação da parte de Deus e muitos sofreram por fazer a vontade de Deus. O verso 11, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Aqui nós temos o exemplo de Jó. Jó, ele é considerado um homem paciente. Por quê? Porque ele enfrentou tantas lutas, tantas dificuldades, tantas provações, mas ele se manteve fiel a Deus, fiel, confiante no poder e na atuação de Deus. Ele não entendia o porquê que muitas coisas estavam acontecendo na vida dele, mas ele sabia que há um Deus no céu que cuida daqueles que o amam, daqueles que entregam a sua vida a ele. O verso 12, acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e o que não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Quantas vezes a gente se depara jurando, e o cristão não deveria jurar em nome de ninguém, e muito menos pelo nome de Deus. A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não, ou seja, aquilo que o cristão ele fala, ele precisa cumprir com a sua palavra. O verso 13, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre
sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, se alguém está enfermo, se alguém está doente, nós precisamos orar pelas pessoas, orar pela saúde, pela reabilitação das pessoas. Se nós estamos alegres e felizes, nós precisamos cantar louvores a Deus. Mas agora, o verso 14 traz algo muito importante, falando a respeito da unção. Algumas pessoas têm uma compreensão equivocada a respeito da unção. Por quê? Porque elas imaginam que quando a pessoa está para morrer, ela tem que ser ungida, como se fosse ungida para a morte. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que quando alguém está doente, nós precisamos chamar os líderes da igreja para que eles venham fazer uma oração e ungir a pessoa para a recuperação, para o restabelecimento da saúde da pessoa. Então a unção, ela é o derramamento do azeite que simboliza, o óleo que simboliza o Espírito Santo na testa da pessoa, e a oração então é pedindo pela cura física da pessoa. E o verso 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aqui nós observamos a importância de confessar os nossos pecados uns aos outros, de nos perdoar mutuamente, porque quantas vezes nós ferimos alguém da nossa família, algum amigo, alguma pessoa importante para nós. Como cristãos, nós precisamos perdoar as pessoas e aceitar também o pedido de perdão, porque nós como cristãos, nós precisamos perdoar as pessoas e muitas vezes também pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. O verso 17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. A Bíblia, ela está repleta de personagens, de pessoas comuns como eu e você, pessoas que foram fiéis a Deus, mesmo com seus erros, com suas falhas, mas que confiaram em Deus, que oraram, clamaram a Deus. Deus respondeu à oração de muitos personagens bíblicos, da mesma forma como Ele está disposto a responder também às nossas orações. Mas nós precisamos orar com fé, confiantes no poder e atuação de Deus. O verso 19, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. No capítulo 5 de Tiago, nós percebemos aqui várias lições importantes. A primeira delas, Tiago falando em relação à questão da riqueza, ou seja, das pessoas que colocam a riqueza como prioridade na vida, que não se importam com as pessoas para conseguir ali os seus bens, conseguir aquilo que querem. Nós, como cristãos, não devemos ter essa atitude. Ele fala também a respeito da importância de orar, de interceder uns pelos outros, em relação às pessoas que estão doentes, estão enfermas, nós precisamos orar por elas, precisamos também entender que a unção, ela não tem a ver com a morte, mas a unção, ela tem a ver para a cura daquele que é fiel, daquele que confia no poder e na atuação de Deus. A palavra de Deus, ela está cheia de orientações para a nossa vida, e é importante lermos a Bíblia, é importante compreender cada vez mais o que a palavra de Deus ela nos ensina. Por quê? Porque assim tiramos lições importantes para a nossa vida, e quando nós entendemos a vontade de Deus, nós estamos seguros, confiantes de que estamos no caminho certo. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Compartilhe com as pessoas que são importantes na sua vida, e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!